Olá pessoal, vamos iniciar mais um Podcast Log, essa é a nossa quarta edição. Hoje eu estou com a difícil missão de representar nosso âncora André Romero, que está em uma missão em Curitiba. Vou tentar fazer o máximo aqui. Estou do lado de Ana Karina, nossa outra âncora. E como sempre, dois convidados sensacionais. Essa aqui é uma iniciativa do Painel Logístico, uma das principais mídias de logística do setor, trazendo mais essa iniciativa para você no mercado, para a gente falar um pouquinho mais de logística, de mercado, processos e principalmente a humanização da logística. Você vê quem são as pessoas que estão por trás de grandes operações, estão por trás de grandes empresas, conhecer um pouco mais o que fazem, os seus hobbies, sair um pouco daquela endeusação que muita gente tem aí dessas pessoas e ver que são seres humanos normais, que superam desafios, né, que têm ali suas dificuldades dia a dia e são felizes no nosso universo. O Podcast Log tem um apoio do Grupo GPS, um dos maiores divisões de logística do Brasil, que atua em vários segmentos, nosso parceiro aqui. E você quer ser parceiro do Podcast Log, vem para cá, você vai ser feliz com a gente, levar conteúdo e muito network, além de oportunidade de negócios. Ana Karina, como você está? Tô bem, e você? Muito bem, melhor agora. Curiosa para ouvir histórias boas aqui, né? Incentivar quem trabalha na logística e para quem quer iniciar também na logística, né? Verdade. Mostrar que é um segmento que, né, às vezes tem que começar de baixo, mas é um segmento que te dá chance de crescimento, né? E vale a pena apostar. E aí, hoje eu vou falar com o Fábio Garcia, ele é RED da cadeia de suprimentos em atenção ao cliente da Volkswagen. Ele tem 20 anos na área de pós-vendas e logística de peças, né, no setor de caminhões, né? Você está 10 anos na Volks, né? Não, fiz 20 anos. 20 anos, Volkswagen desculpa. Caminhões. Isso. Faz pouco tempo, parte né? do Faz uma criança. É. Uma ativo criança. fixo. Estudou na Argentina, está fazendo doutorado. E o seu maior sonho? Meu maior sonho? Terminar o doutorado. Esse eu preciso terminar. Não tá muito fácil, não. Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória profissional. Começou tudo lá atrás, né? Você fez finanças, né? Eu fiz a faculdade na Argentina, né? Como você falou. E fui fazer estágio na General Motors da Argentina. E fui trabalhar em finanças. E lá, uma das minhas atividades era pagar transportadores, fornecedores de logística. E eu fui entender o que era esse negócio da logística. Foi mordido pelo bichinho. Fui entender, porque eu tinha que saber que eu tava pagando, né? E aí fui entendendo, aí eu resolvi fazer uma pós-graduação lá de logística e comecei. Daí entender como funciona a logística e eu tava voltando pro Brasil nessa época. E eu queria continuar na logística e eu me inscrevi num processo de uma bolsa de estudos chama Fundação Carolina, que é do governo da Espanha. E me aceitaram, e eu fui estudar a logística, né? Fiz um master em logística lá na Espanha. E quando eu voltei da Espanha, eu entrei na Volkswagen Caminhões para começar a operação, que estava começando a estruturação do centro de distribuição, que fica lá em Vinhedo. Fazendo um trocadilho, que golaço, hein? Mas Que gol. Ele ganhou uma bolsa. Volkswagen. Que gol. No nosso melhor delivery. Que delivery, exatamente. Entregando as coisas. Deixa eu apresentar nosso outro convidado aqui, você já continua a tua história. Tá. Fazendo um trocadilho muito bobo aqui, mas vocês vão gostar. No lado do caminhões tem a nossa amiga Sua Miranda, que é a rainha dos caminhoneiros. A nossa convidada aqui, Simone Santos, que hoje é sócia-diretora da Binswanger Brasil, né, uma empresa de real estate, que eu digo que é a rainha dos condomínios logísticos ou galpões logísticos, ou para os mais íntimos, o CD, Centro de Distribuição. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Roberto? Obrigada pelo convite. Karina, obrigada. Imagina. Prazer estar aqui. A Simone, que é sócia-diretora da Binswanger mais SDS, coordenadora do Comitê de Real Estate da Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística. Ela possui graduação em Direito, eu não sabia, Direito, muito bom. E 28 anos de atuação no mercado imobiliário de logística, né, industrial. Trabalhou durante 22 anos na empresa Herzog, foi onde eu a conheci há uns anos atrás. Uma das pioneiras no segmento de galpões. Em abril de 2019, ela resolveu ousar, decidiu seguir novos rumos aí, fundou a SDS Properties, parceira da Painel Logístico, né, uma imobiliária especializada e 100% focada no segmento de logística industrial. É isso aí. Me fala um pouco quem é Simone Santos da Binswanger.
SDS. Pô, mas aí, você tem tempinho aí? Você Tem, tem até o final bora, do ano pra gente? bora. Pessoal, essa mulher tem uma representatividade gigantesca nesse mundo. Ó, eu vim até de rosa, já que é Exatamente. Sul-Americana do... A gente sabe que a logística é um do mundo galpão, machista né? demais, né? Mas tem uma pessoa que representa bem demais aí esse segmento nosso e, como eu falei, a ideia é humanizar. A Simone é uma pessoa fantástica. Fala um pouquinho Obrigada. de você, quem é a Simone. Primeiro, sacanagem entregar esse tanto tempo de trabalho. 28 anos, você já vai fazer as contas. Pô, É verdade. essa mulher aí, quantos anos tem? Vamos esconder, Tá né? jovem ainda. Bom, quem é Simone Santos? Sou mulher casada, tenho um filho e divido a minha jornada de casa com todas as responsabilidades, com o trabalho e comigo mesmo, né? Então, Que logística difícil essa, né? essa é uma logística. Foi aí que tudo começou, né? Primeiro eu comecei com a logística, depois eu comecei a organizar a vida. A bagagem da logística me facilitou um pouco esse dia a dia. Pois é, e o direito? Como é que foi essa transição doida do direito para a Então, logística? eu comecei, todos esses 28 anos de mercado, na verdade, contando que eu comecei como recepcionista aos 17 anos na Herzog. E aí, de lá, eu comecei a fazer direito, mas agora eu vou revelar um fato aqui. Chama de doutora Simone? Não, Não calma. precisa? Deixa eu revelar o verdadeiro. É que essa biografia está um pouco furada e eu vou dar o furo agora. Boa. Aí eu comecei a fazer estágio na Herzog, já enveredando para o lado comercial. E quando foi no 4º ano, terminei o 4º ano e larguei o direito no 5º ano. Então, na verdade, eu não sou formada em direito. Daí pode apagar com borrachinha. Que isso. Não, Eu mas é larguei interessante, né? E eu larguei por uma questão de... Já naquela época eu trabalhava muito. E não tinha realmente dinheiro para conseguir concluir. Então, entre trabalhar e ganhar dinheiro e ter que... Passei por isso também. ter que pagar a faculdade, então eu optei em continuar. Ganhar E aí dinheiro. minha formação foi a formação da vida mesmo, que foi uma excelente formação. Mas para dizer que eu não tenho uma graduação, depois de alguns anos eu fiz curso de fotografia e me formei em fotografia. Então sou uma fotógrafa. Olha aí. Ah, mas você fez 4 anos de direito, né? Já é um bom 4 anos embasamento, já é um bom né? embasamento, Quer dizer, trocadilho bobo de novo. Fez direito, fotografou e hoje está nos galpões logísticos. Muito bom, sou teu fã, sou teu fã. É isso aí, mas a vida é Bacana. longa, né? Então, Prazer ter você aqui, viu? Muito Obrigada. bom. Muito Obrigada. bom. Eu fiquei curiosa para continuar a história, mas aí como que você chegou na logística? Qual foi esse primeiro contato? Então, a Herzog, né, é uma imobiliária que está no mercado até hoje. Na ocasião, foi pioneira no segmento de galpões logísticos industriais. Então, quando eu comecei a estagiar, já voltada para o segmento, no departamento comercial, eu adorei, assim, acho que... naquele momento eu falei, putz, é isso que eu gosto. Primeiro porque não tem rotina. Acho que para mim, uma vida que tivesse que estar todo dia no escritório e aí resolvendo os problemas, não ia dar certo. Isso então, foi em que ano que você começou? 96, mais ou menos. 96, 97 que eu comecei a fazer faculdade, acho que ou em 98. 28 anos, né? E aí que eu comecei... E aí, o que acontece? Teve uma grande crise na época, não lembro qual dessas crises que teve. Não sei se foi... Crise imobiliária dos Estados Unidos? Crise do Brasil mesmo. 99, eu também comecei em 96. Foi em 99 que Foi. teve. E aí teve um corte muito grande de pessoas dentro da Herzog. E dentro desse corte eu fiquei e assumi uma posição já de bastante responsabilidade. Então meio que eu comecei já a encabeçar o departamento de consultoria, que era onde fazia todo o estudo de mercado, sobre a variação. Já comecei pela consultoria, que eu acho que é o melhor lugar para entrar em qualquer mercado é a consultoria, porque você começa a estudar o mercado, né, e ver as variações, as possibilidades. Então, isso eu ingressei ali. E depois eu fui tomando posição lá dentro até virar diretora comercial. Eu fiquei 18 anos como diretora comercial. Então, foi aí. Acho que aí quando eu parti efetivamente, saí da consultoria e parti efetivamente para o departamento comercial e comecei a trabalhar com transações. E aí a gente fala que foi a primeira picadinha da comissão, na hora que você sente, né? Isso é importante. Porque aí o sucesso do negócio é o seguinte, não é só o sucesso da realização, a realização financeira é super legal,
Mas a realização de fazer um negócio também é legal. Então, De ajudar o cliente, de ajudar mostrar, o cliente, fazer aquele projeto, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, tão complexo acontecer. Verdade. Isso é muito gostoso. Então, foi aí nessa primeira picadinha, eu lembro até hoje, o primeiro projeto que eu fiz nem foi de logística, na ocasião foi de escritórios, mas depois já logo migrei para galpões e Essa questão de galpões logísticos, teoricamente, é nova no Brasil, né? Porque antigamente você não fala de galpões logísticos, quando né? Lá Condomínios. atrás, né, nos primórdios, ali no início dos anos 2000, vamos dizer assim, ninguém falava em galpão logístico, falava em galpão industrial. O tempo inteiro é galpão industrial, galpão industrial. O primeiro condomínio que foi projetado, que a gente começou a chamar de condomínio logístico industrial, foi projetado em 96, 98, aqui dentro de São Paulo. E aí que o volume do negócio, então de 96 até 2006, mais ou menos, foi o mercado que se arrastou. Foram construídos pontualmente alguns empreendimentos. E aí de 2006, quando o Brasil começou a dar primeiros sinais de economia crescendo, né, estável e tal, vários players vieram para o Brasil e aí trouxeram esse know-how de lá de fora para poder, então, pensar na logística, porque aí a logística já era uma coisa que começavam... E aí os empreendimentos começaram a ser desenvolvidos, pensados já mais na dinâmica da logística. Então, pé direito alto, pátio para manobra, docas, piso com alta resistência. Então, várias características que foram começadas ali em 2006, mais ou menos, a ser pensados para implantar nos empreendimentos. Pouco tempo então, até, né? Então a gente está falando... Temos história hoje aqui, bastante história. Então. Meu amigo Fábio, o grande Fábio Garcia. Como é que você chegou na analista. Volkswagen, cara? Como é que foi esse lance? Hoje é uma das maiores montadoras do Brasil e do mundo. Como é que foi chegar aí, esse universo de caminhão que tão famoso, tão conhecido, cheio de dificuldade? Então, como eu estava falando, quando eu cheguei, chegando da Espanha, entrei na Volkswagen e já fui pro CD. Então, o CD estava começando. Ó o CD, Simone. O CD lá em 2004. Tava começando o CD lá e para mim era um mundo novo, porque Foi onde isso? Em Vinhedo. Porque é gigantesco. Um CD gigante, era um dos maiores telhados, né? Isso, tem 130 mil metros quadrados. Só um parênteses, desculpa a gente interromper. Foi um dos primeiros BTS. Foi construção sob encomenda, foi feito pelo Walter Torres? Walter Torres. Isso aí. Comecei lá, eu não tava em construção, tava finalizando a operação. E aí todo um desafio, né? Como a gente vai fazer? A gente tava separando a operação de automóveis para caminhões. E eu entrei nesse time aí, era meu chefe e 2 analistas. Eu e o outro analista. Que isso? Desafio gigante. Operação nacional. Pra cuidar de tudo. Mundial. Mundial. Aqui a Volkswagen Caminhões, ela o headquarters é o Brasil. Então a gente faz parte do grupo Traton, que tem 4 marcas. A gente, Volkswagen Caminhões, a Scania, a Navistar e a MAN. Então a operação mundo é aqui no Brasil. E a briga de caminhão grande, né? Para não falar de cachorro grande, de caminhão grande, né? Estou 4 nomes aí que deve ser o mesmo grupo ali, mas a briga é feia. E aí a gente começou a operação, tinha que estruturar, tinha que trazer as peças que estavam em São Bernardo para cá, montar todas as estruturas, começar a operação, a gente não tinha procedimento, estava começando com o operador logístico, porque até então era funcionários próprios, né? Então era a primeira vez, a primeira experiência com o operador logístico, sistema novo. Foi uma aventura pro... Rapaz. Quando você é jovem... Topa tudo, né? Fica sem dormir, topa tudo. Não, eu não dormia. Era operação 24 horas Você todos tinha os quantos dias. anos? Eu tinha 20 e pouquinho, nem... Tinha recém-formado. Jovem, rapaz. Jovem. Fica a dica aí pra quem tá na área, hein? Então aí a gente começou a operação. E aí em 3 anos eu já estava responsável da operação, já pra parte de caminhões. A parte do CD. O crescimento, né, do CD, no nosso tamanho da operação, porque a gente começou pequeno, a gente foi crescendo, operação, com o crescimento da indústria, crescimento do negócio, a gente foi aumentando nossa participação dentro daquele CD gigante. A gente compartilhava com automóveis, né? Ele era compartilhado. E a gente foi crescendo até o tamanho que a gente tá hoje. Rapaz.
E essa loucura hoje você sai depois da pandemia, a gente brinca aqui que... Brinca não, é fato, né? Que pós-pandemia a logística é outra. A gente tem uma fila gigantesca ainda de caminhões que foram vendidos e não foram entregues. Como é que vocês lidam com isso lá? Não, mas daí não tem, não. Não tem mais fila de caminhão? Não tem fila de É, caminhão. acabou a fila? Porque na pandemia o negócio foi complicado, não, né? Na pandemia... É isso que eu tô falando, como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi esse Não, processo todo? Não, na pandemia foi a cadeia, né, de suprimento Sim. tava derrubada. Tinham Tava... peças faltando também, Isso, né? foi complicado fazer esse funcionamento, né, a montagem de todos esses caminhões, fazer essa cadeia funcionar. Acho que para todas as montadoras, Isso. né? Vários Ainda- carros é. saíram de linha, né? Isso, ainda tem alguns requisitos, né, de problemas com alguns fornecedores, mas a cadeia está muito melhor do que estava há uns anos atrás. Né? Muito Agora, bom. acho que o desafio é outro, né, que a indústria está crescendo. Isso é importante. Né? Tem muitas montadoras bom. aí com investimentos bilionários, Isso. né? Pra acontecer. Isso é E- super favorável, É. inclusive, pra gente do mercado de galpões, né? E aí os fornecedores têm que vir junto, né? Os nossos fornecedores precisam acreditar que a indústria vai crescer também e vir junto com a gente para dar abasto, porque está crescendo a indústria de caminhões, né? Uhum. E está crescendo também a indústria de reposição, que é onde eu participo. E a gente precisa fazer isso daí Mais uma dica do crescer. Fábio, viu? Quem atua aí no setor crescer automotivo, fornecedor, fica a dica. E se está vendendo um caminhão, se está crescendo os caminhões, é que o Brasil está crescendo. É É. isso mesmo. Tá movimentando, porque ninguém compra caminhão para deixar na prateleira. Exato. Diferente É. de carro, que a gente compra porque gosta, né? Caminhão você compra porque precisa. Exatamente. É movimento de mercadoria. E para essa quantidade de caminhão que você tem fabricado, cara, tem que guardar em algum lugar. E como é que tá esses CDs, esses centros de distribuição para guardar esses caminhões, para agregar esse pessoal aí em suas operações? A gente acompanha, a gente monitora a evolução do estoque, né? A quantidade de novos empreendimentos foram entregues, estão sendo e serão. Desde a pandemia, primeiro que a pandemia veio realmente para mudar o ciclo do mercado de galpões logísticos industriais. Com o boom do e-commerce, Deu uma impulsionada deu uma grande. impulsionada muito forte e o mercado que estava estagnado realmente Sim. teve uma evolução de ocupação, de novas locações. 2021 foi o melhor ano da série histórica em termos de volume A gente de cita um exemplo locações. aqui, até com parênteses rápido, a gente cita um exemplo de uma empresa que, com todo respeito, não é que não era ninguém, mas quem era Mercado Livre em 2019? É. Né? Olha a potência que é isso Exato. hoje, É um graças à pandemia também, né? Exato. É. Já era para ser, né? A pandemia Botou pilha nisso acelerou aí. o processo. Exatamente, acelerou o impulsionou processo. bastante. Então, com isso, a disponibilidade diminuiu, as grandes locações em volume muito grande e o preço finalmente começou a retomar, porque o preço ficou também estagnado durante 9 anos, o mesmo preço, sem considerar a inflação, sem considerar, né, e ao contrário, foram preços muito achatados e amassados, né, os ocupantes aproveitaram esse momento ruim de mercado para Agora o preço alugar no muito chão, baixo. é. Então, com essa virada, a gente começa também a ter uma virada de preço e, por sua vez, os novos empreendimentos, que é justamente para suprir toda essa perspectiva positiva que a gente tem, não só do e-commerce, de outras atividades também, inclusive do setor automobilístico, de ocupação. Então, o que aconteceu? A gente tem a Selic alta, é o pior inimigo do mercado imobiliário, Juros, não né? só do mercado imobiliário, mas eu estou falando Sim. dele, que é da onde eu atuo. É muito difícil alguém sair da zona de conforto do mercado financeiro, que está rendendo lá 12%, 13%, 14% ao ano, sem fazer nada, tirar de lá para construir galpão, né? Onde tem vários riscos. Então, teve muitos empreendimentos que estão aí stand-by esperando realmente essa queda da taxa de Selic para que possam, então, os investidores voltar para o mercado de galpões. Com essa sinalização, com essas quedas que já tiveram nos últimos trimestres aí, e com essa perspectiva de queda, né, continuar o corte, os desenvolvedores já estão voltando. Então, a gente começa a ter um novo ciclo de novos empreendimentos. Mas, nesse ínterim, né, entre realmente começar a desenvolver com tudo os empreendimentos e eles serem entregues, acho que a gente vai passar aí por uns próximos 2 anos com uma falta de
de empreendimentos em regiões específicas. Claro que quando a gente sempre fala na média, e dentro da média sempre tem aquelas que sofrem mais e menos, e assim por diante. E é perceptível algumas grandes empresas que atuavam muito lá fora virem para o Brasil, vou dar alguns nomes aqui, e que precisam de condomínios, de CD gigantesco. Tem o caso da Shopee, que está se instalando em Ribeirão Preto agora, num condomínio gigantesco lá. Você tem a própria Amazon, que era inimaginável você sonhar com uma Amazon aqui dentro. E outras tantas aí que o pessoal gosta de comprar, Shein, outras aí. Foi o maior locatário de galpões do ano passado. O tempo passa tão rápido que às vezes eu... Mas como é que aloca todo esse povo gigantesco vindo para cá, vindo para o Brasil? A gente justamente, acho que esse é o que motiva os investidores a construir. Porque se a gente fizer o Brasil, uma projeção de um adulto de 45 anos, entre o Brasil e os Estados Unidos é o adulto do e-commerce, o Brasil é aquela criança que está começando a andar agora. Então, ou seja, percebe o quanto a gente ainda tem para desenvolver nessa área. E isso não tem volta, né? Então, isso claro que muitas vezes em detrimento do varejo de rua, mas eu acho que não vai acabar. São comportamentos, vai ser transformado, nem as agências bancárias. Vai acabar, não. Não é que acabou. Uma transição tem aí, ainda, mas aqueles imóveis não acabaram. Outras atividades estão sendo ocupadas por aquelas antigas agências e assim vai. Então, a gente está aí num momento de boas perspectivas. E é lógico, de novo, a gente não pode ficar sempre só pensando numa atividade, porque senão dá um Então, isso que eu queria perguntar. problema. Além do automobilístico, e-commerce, quais você acredita que pode impulsionar o seu setor negócio? farmacêutico sempre Pharma, também, né? Acho que o fármaco, ele sem demanda, não tem crise, é que nem o setor financeiro bancário. O farmacêutico é meio parecido. Mas tem outras atividades, embalagem. Acho que um segmento que vem crescendo bastante também. Até uns anos atrás pegava muito só a parte feminina, hoje está pegando já os marmanjão também. É o segmento de bem-estar e saúde, né? Sem dúvida. O pessoal está se cuidando mais e com isso esse segmento vem crescendo demais, né? Aí você vê grandes empresas vindo para cá também nesse modal de saúde, bem-estar, negócio bem interessante. É uma né? masculino, né? Também. Para todos, né? Isso é bem legal. É uma linha mais democrática. E onde é que entra você a Volkswagen, nisso tudo, cara? Questão de e-commerce, esses mercados que estão aparecendo aí. Isso, né? Todos esses segmentos, a gente tem caminhão para cada um desses segmentos aí, pode transportar. Desde o caminhão leve até o extra pesado, a gente está participando aí nesses segmentos que é parte da logística, né? Então, a gente está falando da parte de galpões, da parte de armazenagem, mas também a parte de transporte, até entregar a peça, né, o produto para o cliente, é onde entra a logística. Aí você estava falando da mudança, né? E aí eu lembrei o desafio para o profissional. Sim, é grande. Agora a gente não fala, a gente fala de multicanal, a gente fala omnichannel. Omnichannel, né? Exatamente. Porque o cliente está cada vez mais exigente. E ele quer. E conhece. Você não consegue enganar mais o cliente. E ele quer comprar e depende do momento que ele quer um tipo de canal de atendimento. Não é sempre o mesmo, né? E a gente da logística tem que estar atento. Tem que estar lendo o comportamento, né? E conseguir entregar do modo mais eficiente, né? Eficaz, sem explodir os custos, né? Atender o nível de serviço e agora com a nova variável que seja ambientalmente correto, né? Que a gente faça um processo sustentável para poder cumprir com essa missão, né? Que a logística é mais uma missão. É engraçado você fala dos diferentes tipos de caminhão, né? E como também a sua atividade, assim como a minha, ela está muito relacionada às mudanças de perfis da logística. E com essa questão do e-commerce, principalmente, você tem desde o fulfillment, que são os grandes caminhões para entrega, você tem o last mile dentro de São Paulo, que também tem os galpõezinhos para atender, os caminhõezinhos para atender, os caminhões elétricos. Então, isso tudo também... Tudo tem que estar integrado, né? Exato. Então, como a gente tem que estar, né? O mercado, o desenvolvedor, né? Quem vai desenvolver para poder suprir essa nova tendência, a gente sempre tem que estar muito conectado. Ainda vem chegando aí as Dark Store, né? Também. Está crescendo muito o Dark Store. E uma informação aqui, quero que você me confirme, a Volkswagen foi uma das pioneiras em questão de sustentabilidade,
de caminhões elétricos, né? Isso com o e-Delivery. Foi o primeiro caminhão elétrico nacional lançado. Uma parceria com a Ambev. E hoje uma das maiores frotas aí. Isso, E Qual a quantidade, mais ou menos, agora em circulação? você me Nem uma matou. média, assim? Deve estar, acho que uns 500 carros, mais ou menos, em circulação. Legal. E é um segmento do last mile, né? Sim. E a tendência, pelo que eu vejo, para o last mile, veículos elétricos, a distribuição nas cidades, isso aí vai ser acho que a alternativa para o problema, né, que a gente precisa resolver, que é a descarbonização, né? Exatamente. Eu lembro quando surgiu o VUC, foi uma explosão, né? Um pouco para poder, não vou falar burlar, que é muito forte, mas você sair um pouco daquela regra que não pode rodar mais caminhões, não sendo assim expandidos e tudo mais. Aí veio o VUC. E o nosso Delivery Express. Exato. Porque ele é carteira B, então ele roda. Exatamente. Como é que impactou isso para vocês na época do VUC? Como é que foi isso? Isso para nós, para logística, foi um problema. Porque a gente tinha, para São Paulo, a gente tinha entrega diária, né, nos concessionários, e isso daí gerou todo um desafio de redesenhar a malha, redesenhar horários para atendimento. Teve o negócio da logística noturna, né? Porque durante o dia era complicado, que tinha as paradas aí entre das 7 às 10 e das 5 às 8, às 20 horas, né? Aí teve que programar toda a logística noturna. Como é que foi isso lá? E isso aí tem que lembrar que a gente está no Brasil, né? Sim, exatamente. Não é como na Europa, que você pode à noite é tranquilo. Tem isso também. Para fazer entregas. Tem isso também. Então tem toda uma logística, você tem que mudar a tua logística, as pessoas, e também quem está recebendo tem que tem que ter pessoas para receber, tem que ter uma estrutura, tem que ter segurança. Foi um desafio aí que a gente teve que superar. A gente ia por dentro da cidade, teve que começar a usar o Rodanel, para quem é de São Paulo aqui, aumenta a quilometragem, aumenta custos, segurança, muda totalmente, mas isso é o legal da logística, né? Bacana, isso é muito bom. Não tem essa monotonia. Não. Eu tem uns anos atrás, eu conheci a operação da Americanas, que está voltando, graças a Deus, está voltando aí, lá no Rio de Janeiro, na Seropédica. Meu amigo, adoro o Rio, mas a Seropédica aí a logística é forte, a segurança tem que ser redobrada, mas na época, conversando com o pessoal de operações lá, estrategicamente é um ponto fantástico, apesar dos perigos, de todo o gasto com segurança. E ainda dizia que valia a pena a operação, porque dali está fácil o acesso para tudo, né? E baseado no que eu comentei com o Fábio agora, Simone, da questão logística noturna e tudo mais, e para os galpões, como é que foi essa adaptação também de receber esse pessoal de noite, de ter uma operação específica, ter galpões em pontos estratégicos? Então, na verdade, a gente fala muito hoje da logística urbana por conta do e-commerce, mas essa logística urbana, ela existe desde que a gente existe, né? Porque o padeiro que entregar o leite na casa da minha avó já era uma estratégia de logística. Já era um delivery. Meu sonho era entregar leite na Leco. Ainda bem que eu não realizei, mas eu achava legal. O pessoal da Leco pendurado nos caminhões de leite, deixando na porta do pessoal lá. Era engraçado. E agora esse assunto vem com tudo por conta do e-commerce e por conta da demanda dessas empresas por espaços melhores estruturados. Então, o que eu falo de melhor estruturado? Você pega a cidade de São Paulo, tem muito galpãozinho isolado que está irregular, que não tem alvará, que não tem averbação, ou seja, totalmente complexo para a ocupação dessas empresas que precisam hoje estar granulados na cidade para poder fazer a distribuição. Então, aí, onde é que vem a solução dos investidores para poder suprir essa demanda que já existia, mas que foi destacada agora por conta do e-commerce? Foi comprar empresas, galpões grandes para poder retrofitar e aí suprir e aí retrofit não só estrutural, mas retrofit documental, vamos dizer assim, que é uma forma de oferecer para esses ocupantes uma segurança legal, né, de papel e de infraestrutura. E aí dentro desse cenário, tudo tem desafios, né? A gente está dentro de uma das maiores metrópoles de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. Então, imagina o quanto de desafio tem e o custo de terreno para poder implantar e manter os galpões vivos é muito difícil. Você está brigando com as incorporações residenciais, então você está verticalizando, tem um VGV gigante. A rentabilidade do galpão é aquela rentabilidade horizontal, né? Então,
como manter ainda alguns galpões dentro de São Paulo para poder suprir essa demanda que só aumenta. Esse é um desafio que a gente tem lidado muito mais do que essa questão do noturno, né? Porque o noturno, ele tem cada vez mais com restrição, ele está com restrição porque causa impactos e hoje em dia você tem um galpão e do lado você tem uma ilha de prédios. Então é muito difícil você ter... Falta espaço hoje, é isso? Não, o conflito de vizinhança é muito grande. Ruído, né? Movimento. Ruído, né? O aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto veio primeiro, veio as casas depois, o pessoal reclama do aeroporto. Mas as casas que invadiram o aeroporto. Exato. Então, essa dificuldade... Por isso que tem muitas empresas que, não sei, que abandonaram a entrega noturna e que estão focando durante o dia mesmo. Tem algumas empresas, por exemplo, de e-commerce que a gente atende que primeira coisa que elas olham, que aí sim tem porque o last mile, ele trabalha de madrugada. Então, começa, a grande carreta chega e às 6 da manhã tem vários carrinhos ali para pegar as encomendas e distribuir para as casas. Então, vai ter conflito de vizinhança se essa empresa estiver colada num prédio residencial. Então, hoje, para essas empresas de e-commerce, é mais uma observação que elas precisam fazer para não ter problema. Porque isso... ninguém quer ter conflito, nenhuma bandeira quer ter conflito. Sim, né? Então, esse é um cuidado que muitas empresas estão tendo. E é uma super dificuldade, porque você está numa cidade hiperadensada e que tem prédios para todo lado. Talvez o caminhão elétrico, ele é menos barulhento. Ele não tem ruído, né? Então, né? não tem ruído e tal. Mas tem galpões que você tem tem galpões que você tem aquela empilhadeira que fica Pois tem uma janela a noite inteira, imagina isso. Operação 24 horas é insalubre, né? É impossível, você vai ter dificuldade. É isso mesmo. Melhor ir pro interior. E aí, claro que cada caso é um caso, tem que ir adequando, mas essa convivência de logística urbana com residencial, é mais um conflito. Mas no interior, ele como em todo o interior, é legal? Não, mas é que aí para outra operação. Então, por exemplo, você pega os grandes CDs que estão em Cajamar, Guarulhos, interior, para uma operação não de last mile, para uma operação de fulfillment. Então, tem um grande CD lá que vai entregar para o galpãozinho menor last mile para poder fazer o delivery para a entrega para os consumidores. E dessa questão, desse conflito urbano que a gente está falando, para essa última perna. Entendi, não tem, E aí eles precisam estar o quanto mais inseridos dentro da cidade para fazer essa entrega no mesmo dia. Que o cliente está cada dia querendo no mesmo dia, né? Querendo ele quer o pedido para entregar no mesmo dia, no máximo dia seguinte, e aí precisa estar perto. E essa senão tendência para vocês, a Volkswagen, como é que é isso? Da tendência do caminhão elétrico, tendência do cliente mais exigente, com prazo, com horário, com tudo, como é que é essa adaptação lá, como é que vocês conseguem atender, você que vem da parte de produto e direto com o cliente? Tu falou da parte de pós-vendas, né? A gente cada vez mais a gente tem um termo, né, que a gente chama de uptime, né? Que uptime é ao contrário que a gente fala do downtime, aqui do caminhão ficar parado, né? Então a gente tem que garantir que os caminhões dos clientes estejam funcionando a maior parte do tempo possível, né? Porque é um bem de consumo, ele precisa daquele produto, daquele caminhão para fazer as entregas, para trabalhar, né? Então, a nossa logística precisa garantir isso. Que se uma manutenção ou por algum motivo o caminhão não está funcionando, a gente tem que estar com a peça naquele momento que ele precisa para reparar, para não dar esse gap de atendimento aí no serviço que o cliente está prestando, né? Interessante. E a questão do caminhão elétrico é uma tendência, né? Tá bastante coisa agora a gente tem escutado de sustentabilidade, carga as empresas elétrica, fazendo né? teste com 5 caminhões. Assim, é uma tendência e nós Brasil, temos condições para o carro elétrico, para o caminhão elétrico? Eu acho que pro last mile, caminhão elétrico, ele adapta bem, né? Os caminhões menores. Ainda, para os caminhões maiores, eu vejo que ainda não tem uma definição de qual é o combustível, qual é a tecnologia que vai ser a definitiva, né? Tem estudos com hidrogênio, tem estudos com elétrico, mas tudo depende ainda da autonomia
que o carro vai ter. Até outro dia eu estava vendo um livro aí do Bill Gates, né, ele falando que ainda no mundo não encontraram um combustível tão bom quanto o derivado do petróleo, a gasolina, o diesel, porque ele é um combustível barato e expende muita energia, né? Então ainda não tem um produto, um combustível que seja esse, né? Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem, a gente tem o álcool, Sim. né, o etanol, que é pelo menos para carros. Falam que não rende tanto que nem a gasolina, mas ele tem menos emissão de CO2, né? E ele, conjunto com o híbrido, talvez ele seja uma solução para o nosso país, que é diferente da solução da Europa, desse tipo de outros países. Eu estava vendo, acompanhando na Colômbia. Na Colômbia eles estão começando agora com o carro flex. Então mostrando isso como a solução para a descarbonização. Então cada país tem uma tendência. O Brasil está adiantado. E uma coisa importante, né, nessas análises, para não ser uma análise, como a gente pode falar, um pouco sesgada, né? É que olhe desde o momento da geração de energia elétrica até o consumo. Não só do tanque, né, do caminhão até o consumo. Porque aí parece que o veículo elétrico é um veículo limpo. Mas se a gente pega um país que usa carvão para gerar energia elétrica, né? E ela é pior que combustível. Então, não resolve muita coisa. Na Europa, a maior parte é isso aí. E aí muitas vezes que eles falam do hidrogênio como solução, mas para gerar hidrogênio precisa de muita energia elétrica. E essa tem que ser limpa. Sim. Que eles falam que é o hidrogênio verde, né? Eu presenciei 2 casos interessantes. Você falou de combustíveis, tipo, tudo mais. Gasolina hoje ainda é o melhor combustível, segundo o Bill Gates aí. Eu presenciei num posto de gasolina abastecendo meu carro, um caminhoneiro. Eu sempre vou falar, mas não tem adesivo do 77, porque eu conheço o pessoal e tal. Sempre vou conversar com o cara para ver para onde é que ele está indo, o que ele está carregando e tal. Eu fiquei assustado, cara. Ele estava enchendo o tanque dele, deu quase R$1.500 para encher o tanque do caminhão. Caramba. Você imagina. Eu vejo essa briga por causa de frete, não sei o que lá. A pessoa não tem noção o que esses caras gastam na estrada, né? Eu tô falando só do combustível, fora pneu, manutenção e tudo mais. E outro caso que eu presenciei também foi uma entrega com um caminhão elétrico, que o cara tava voltando pro CD, que era mais perto ele voltar pro CD do que fazer a entrega, porque precisava carregar o caminhão. E como é que é isso, cara? Como é que funciona isso? O que você vê como tendência e solução para um negócio desse? A gente fala muito do tema de logística verde, né? De transporte verde, né? Ainda, pelo menos aqui no Brasil, que eu tô estudando isso, a gente vê que tem um caminho ainda para percorrer. Veículos elétricos, outros tipos de combustíveis são uma das variáveis, né? Mas a gente tem outras coisas antes que a gente precisa trabalhar. Uma delas é otimização de carga. Né? Tem coisa lá que a gente precisa fazer no CD, sair com o caminhão cheio, né? Se eu consigo fazer um caminhão cheio, fazer embalagens que cabem melhor, que otimize o caminhão, eu vou precisar de menos transportes, menos transporte, menos consumo de diesel, menos emissão de CO2, né? Outra variável que a gente pode trabalhar é a parte de rotas, né? Entra aí a localização dos CDs, tudo isso faz que eu consiga ter uma rota mais ótima, que eu precise de menos caminhão, menos consumo, menos quilômetro rodado, tudo isso. E a outra também é a parte dos veículos, que entra o tipo de veículo. Agora a gente trocou o Euro 6, né, que tem menos emissões de poluentes. A parte de manutenção do veículo faz que o veículo consuma menos combustível, né? Faz que ele consuma menos diesel, menos óleo, tudo isso. E a manutenção correta, que é um tema que muitas vezes a gente vê que não é tão bem cuidado, principalmente quando o caminhão sai da época de garantia, né? É verdade. E aí a gente brinca que precisa usar as peças originais, né? Os produtos originais das montadoras, que aí você tem garantia que é um produto bom, que vai garantir que o teu motor, que tua transmissão, que o teu caminhão não cause mais problema, que não consuma mais, né? Então a gente tem muitas variáveis que a gente precisa trabalhar se a gente quer
entregar o produto na hora certa, se a gente quer cuidar do custo e também se a gente quer fazer Começar a fazer o básico direito, né? fazer a sustentabilidade, diminuir as emissões, né? Então, até a gente precisa voltar pro básico. Tem muita coisa que é o básico, que a gente precisa simples, né? fazer e que muita transportadora faz. Mas e precisa talvez colocar mais atenção, que isso também vai gerar economia, vai melhorar a sua empresa. E até porque com essa mudança as empresas estão todas cuidando da parte de emissão de carbono. É verdade. Né? E as transportadoras fazem parte do escopo da cliente, da contratante, no escopo 3. Então, se a tua empresa é uma empresa de transporte que emite muito carbono, eu posso ser que eu não te contrate, porque se você vai estar me prejudicando no meu inventário de carbono. Então eu vou procurar uma outra empresa que tenha menos poluição, que emita menos, né? Para que não impacte no meu inventário, que eu possa atingir minhas metas. Porque todas as empresas estão com metas agora de descarbonização. Então é um ciclo que precisa olhar de uma forma um pouco mais agregada, mais profunda aí quando a gente está falando de transporte. Pô, coisa interessante, uma pergunta agora para os dois, né, o mesmo tema. Baseado no que você falou agora, negócio de descarbonização, de procurar emitir menos monóxido e tudo mais. No Brasil está crescendo muito a questão do ESG. Como é que funciona esse impacto ESG na Volkswagen? E como é que funciona no setor automotivo como um todo, né? E como é que funciona coisa do ESG nos galpões, né? Esses dias a Ana fez uma matéria com um cliente dela, vou falar o nome aqui, que é parceiro nosso, a NDD, onde ele estava mudando de prédio, né? E dizia que ele tá na Todas as casa tecnologias têm conceitos de ESG. Tudo é ESG. E entrega indicadores para compensar o meio ambiente. Como é que é isso no automotivo, esse impacto? Isso daí impacto isso daí o ESG veio da indústria financeira, né? Lá em uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou a surgir lá na Europa e vem sendo provocado muito aí pela BlackRock, por essas empresas financeiras. Começou a surgir por aí e está capotando para todas as indústrias, né? E o SG, né, que é o E de environment, de ambiente, o S de social e o G de governança, né? Então, cada vez é mais importante cada uma desses pontos. Até então, alguns anos atrás, a gente olhava muito o ambiental. ISO Essa é uma crítica forte que eu bato. Tudo isso. Agora, os 3 pilares são fundamentais. Sim. Né? O social é muito importante também. Todo o tema de como você faz o seu trabalho num CD, se você dá segurança, se o salário é digno, né? Que as pessoas estão recebendo. A parte também de inclusão, né? De todos os gêneros, cores, dentro da operação. Né? E também a parte de governança. Né? A governança acho que o G está no final porque acho que é o mais importante. Porque ele precisa garantir que os 2 outros funcionem, né? Que a empresa fique nos trilhos, né? Porque ela precisa não agredir o meio ambiente, não dar impacto negativo ambiental, não dar impacto social, né? E também precisa ganhar dinheiro, né? Não adianta a gente não fazer o seu amigo ficar abraçando a árvore e a empresa tá perdendo dinheiro. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio aí. O SG vem para fazer ajudar, porque no final do dia, se a gente não gerenciar esses 3, é risco. É risco para a empresa, né? E risco, afinal, tem um custo para os acionistas. O custo é alto. Para você pegar um empréstimo, tudo isso é custo. Tem empresas, se não estiverem aptas no ESG, os caras não participam nem de bid. Hoje, primeiro que você pergunta, você está enquadrado, senão você nem pode passar de bid. O negócio, se for uma coisa importante que eu sempre, nos eventos da Painel Logística pelo Brasil inteiro, eu sempre cito e critico construtivamente, evidentemente, quando surgiu o ESG, era muito focado no ambiental. Isso é uma opinião minha, não é da Painel, é uma opinião minha, David e Roberto. Se você não cuidar do ser humano primeiro, educar, mostrar, né, fazer todo um trabalho com ele de reciclagem, etc., ele não vai cuidar do ambiental. Você esquece o ambiental.
Né? Acho que tem que começar pelo ser humano, aí vem a parte da governança que vai fazer toda a gestão desse ser humano para ambos cuidarem do ambiental. Se não, na minha opinião, humilde opinião, dá pau. É o que você tá falando, eu lembro da pirâmide de Maslow, que todo mundo estudou na faculdade, né? A primeira coisa é o básico das pessoas, né? Isso aí. É um salário digno, segurança do Isso. trabalho, condições mínimas. Se a pessoa não tem o que comer, não tem o que... Não vai abraçar a ideia, né? Ela não vai fazer reciclagem, não vai... Como é que Como você eu vai vou cuidar de uma reciclar árvore, de com duas uma crianças em coisa? casa? Como é que faz? Então precisa... Tem que ser equilibrado as coisas, Sim. né? Tem que estar cuidando de todos os aspectos. E no Sim. caso de galpões, como que funciona? Já há alguns anos, o selo de sustentabilidade nas construções já vem sendo tratadas e os principais players, principalmente os players de fora, mesmo os grandes players locais, sempre tentaram implantar esse selo de sustentabilidade, seja o LEED, seja o Aqua. Então, isso na construção, ou seja, para ser uma construção com menos desperdícios, dentro também com a qualidade de vida com os empregados que estão ali fazendo aquela obra. Então, todo esse cuidado. E o interessante é que, assim, até as taxas de financiamento para empreendimentos com sustentabilidade, elas têm bancos que investem em empreendimentos quer dizer, que fornecem, que dão empréstimos de dinheiro a um custo mais barato, se for por conta se for um empreendimento green, vamos dizer assim. Então, esse é do ponto de desenvolvimento. Do ponto operacional, que foi um segundo momento, que é onde de fato vai gerar economia tanto para o ocupante quanto para o meio ambiente. De água, de né? energia, Então, deslocamento. É um empreendimento onde você hoje consegue colocar painéis solares para ter uma captação de energia e ter menos gastos, e até aí vai direto bate no custo, né? Então isso começa a interessar mais até os próprios ocupantes. A questão de energia, a questão de água, e essa parte de social, muito também, se é um lugar que tem um telhado, tem uma temperatura agradável para todos ali dentro, se tem, assim, cuidados no dia a dia, onde seja o mais agradável possível. E também, antigamente, galpão era aquela coisa bruta, né? Sem verde. Hoje você já vai para esses empreendimentos mais sofisticados, os mais novos, esses principais... Já está mudando, muitos então, podem dizer né? que são autossustentáveis, né? Autossustentáveis. Visitei alguns que é uma é? coisa de doido. Sim, aí você tem áreas tem horta, tem área verde. Nossa. Gera sua própria energia. Gera a própria energia. Você tem uma série e até para o funcionário lá dentro, para as pessoas que trabalham ali dentro, tem Fiquei curiosa para áreas conhecer. agradáveis para poderem ficar ali, jogar ping-bolinho, jogar um ping-pong durante Você tem algum o exemplo almoço. assim de um condomínio conhecido para a gente ter ideia? Tem o DCC em Cajamar, que esse é que foi desenvolvido pelo pessoal da GTIS. Esse é um empreendimento que é bem legal de ver. E vários outros. Eu não vou falar... Não vou ficar Sim, senão eu vou deixar Só uma ele curiosidade. falar, Vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. Mas hoje é um cuidado, sim, e até pela manutenção, e acho que é um pouco disso até que acontece com os carros, uma propriedade com selo de sustentabilidade, ela tem ela tem uma qualidade construtiva melhor, e ela vai... Porque tem propriedades que vão depreciando com o tempo. Sim. E essa propriedade green, ela tem um cuidado na concepção maior que faz com que ela não fique obsoleta com o passar do tempo. Então, isso também dá porque ela é mais cara do que uma construção tradicional. Mas a economia Mas se paga, ela né? também gera um prazo de vida do ativo maior, né? Com qualidade. E a economia de água também, se tiver reaproveitamento, Tudo placas isso. solares, né? Exatamente. E hoje uma questão que também vem sendo demandada pelos ocupantes, até pelos caminhões elétricos, que é isso, os empreendimentos precisam estar se adaptando a todo momento por conta dessas demandas. São as tomadas dos caminhões. É verdade. Então hoje os ocupantes precisam ter onde carregar os seus veículos. E não só os condomínios, muitos prédios, você vê com Prédios, garagem já exatamente. adaptada para carros. Isso aí precisa ter muita atenção mesmo. Uma demanda bem grande, né? Sim, é que eu tô curiosa porque ela não falou como que ela criou a SDS, que você ficou 18 anos na Herzog, né? E aí depois você saiu... Então, quando eu resolvi sair da Herzog, depois foi uma decisão fácil, obviamente, porque estava lá tanto tempo.
Primeiro eu ia tirar um ano sabático. Que acho que era tanta responsabilidade. Acho que eu preciso, eu nunca fiz isso. Eu comecei a trabalhar muito jovem e era muita responsabilidade. Aí quando eu fiz 40 anos, tinha acabado de ter meu filho. Sabe, a vida você dá uma repensada. Eu falei, eu vou tirar um ano sabático, mas já sabendo que eu queria ter uma empresa e fundar a SDS. Já sabia exatamente o 18 anos de experiência comercial. Obviamente não consegui tirar esse ano sabático, mas eu tirei 5 meses, que foram 5 meses maravilhosos, no paralelo pensando na SDS. E aí quando foi 1º de abril, faria até aniversário, né? Antes de ontem. E não é mentira. E não é mentira. De 19 eu fundei a SDS junto com mais 3 pessoas. Dia 19? 1º de abril de 2019. Ah, tá. Aí veio a pandemia, eu falei, putz, ferrou, né? Porque eu tô abrindo empresa agora. Exatamente. Mas veio o e-commerce. Só que aí nessa, né, não imaginava, se eu tivesse pensado a SDS para trabalhar com escritórios, eu não ia estar aqui agora falando com vocês, certamente. Porque os escritórios entrou numa crise tremenda, diferente dos galpões. Então, e aí, de 19 até o ano passado, a gente cresceu pra caramba por conta claro, da minha bagagem, da minha experiência e do mercado que bombou. E o crescimento orgânico de uma empresa é muito complexo, Sim. né? Você tem que, eu como principal sócio, tinha que vender, fazer, pensar. Então, e aí eu encontrei o Newton e o Márcio, que eram os diretores sócios da Biswanger. E a Biswanger é muito forte na parte de serviços. Então, toda a parte de avaliações, gerenciamento de obras, regularização de papel de documentação, inteligência de mercado. Ela é muito forte. Tinha a parte de transação, mas menor. E aí a SDS veio justamente para preencher essa lacuna. Não teve sobreposição de negócio, que é importante. Porque legal, às vezes, agregou, é né? Agregando. Exatamente. Então, a gente hoje pensa em real estate e a gente tem aqui à frente para poder oferecer. E hoje não só com galpões, mas com escritórios também. Você teve um boom muito grande na carreira, né? Muito Sim, grande. foi. Aliás, o pessoal sempre me pergunta na rua, hoje que a gente fala que trabalha com, até comentamos mais cedo, né, Fábio? Que eu trabalho com logística, gera aquela mega interrogação com as pessoas. O que é isso, né? No seu caso é mais fácil, associou ao transporte, né? Mas quando você parte um pouco mais técnico, que é no seu caso galpões, o pessoal fica assim, mexe com galpão, imobiliária. Mas não é imobiliária comum. O que tem galpão que é isso, por exemplo, tem galpão que é operação BTS, esse aqui é full finance. Eu queria que você explicasse pra gente, bem suave para quem está assistindo a gente agora, muitos, lógico, são segmentos, são técnicos, mas tem a galera que quer entrar nessa área, que quer aprender um pouco mais, quer se jogar de cabeça. Me fala, o que é uma operação, um galpão, operação BTS, full finance, fulfillment, enfim, que diabo é isso? Então, só a pessoa entender. Antigamente a gente só falava de galpão industrial, então voltando um pouco. Aí depois começamos a falar sobre os galpões logísticos, os condomínios, e assim foram se aprimorando aí os modelos de negócio. E hoje, com a logística, a gente que entrou o fulfillment, last mile, first mile, e cada operação dessa tem um modelo de ocupação. Então, por exemplo, o fulfillment é onde fica tudo armazenado. Então, os caras têm lá o marketplace, vários vendedores vão lá, colocam os produtos e ficam ali. O last mile é onde ele vai fazer essa distribuição final. Então, ele tem um outro modelo de negócio. Tem um outro que é o cross-dock, que é onde ele vai entrar com um caminhão grande, não tem nem pé direito, ele só distribui ali e sai nos carrinhos menores. Então, é muito um volume mais nervoso de transporte. Muitas transportadoras adoram esse modelo de negócio. Então, assim, o dicionário hoje é gigantesco. Gigante, gigante. Tem várias... E o legal é justamente isso, é ver essa transformação e essa transformação. Entender, né? Então, a gente tem que estar muito conectado. Até hoje, eu falo, o que é isso? Aí eu vou ver e daqui a pouco é uma palavra que começa... Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Mais desafiador? Positivo ou negativo? O mais difícil para mim foi quando eu tinha entre 25 e 30 anos, ter que encarar os Faria Limers na vida. Porque o que seria isso? É um mercado muito machista. É um mercado, primeiro que era muito jovem e era cercada de muitos homens mais velhos, geralmente. E você se impor numa negociação, indo lá na Faria Lima e encarar todos aqueles altos executivos numa negociação mega, era difícil. No começo foi bem difícil para eu me impor.
Mas, graças a Deus, Você vai pegando eu o jeito, passei né? muitos perrengues na vida, nesse sentido de se colocar, sabe? Nos Eu mercados realmente suava frio, assim, eu já penei bastante. Imagina. Hoje em dia, graças a Deus, a gente, Olha lá. né, pô, Tá vendo? é por isso que eu falo. Eu acho que o recado, se eu tiver que deixar algum recado, assim... Se tiver, não. Tem que deixar. Que dica que você dá pra mulherada que A tem... gente sofre muito. Acho que eu falo que hoje, com 46 anos... Nossa, eu tô tão tranquila na vida. Trabalho pra caramba e eu tenho uma sorte que eu adoro o que eu faço. Então, isso... Eu sei que eu sou privilegiada com relação a isso. Já trabalhei muito, mas sempre gostando muito. Com exceção desses momentos, assim, que eu tive que encarar e que, graças a Deus, Deus me deu força e muita inspiração divina e Hoje virou vó, aprendizado. de mãe, de tias também, para poder estão ao meu lado ali, dando aquela força. Mas acho que a maturidade é o melhor negócio da vida. Então, se eu tiver que dar algum recado, como diz Nelson Rodrigues, se tiver que dar algum recado para os jovens, envelheçam. Porque é a melhor coisa que tem. Porque é onde você vai chegar no seu estágio pleno de segurança. Acho que é esse Pessoal que tinge o cabelo, para com isso, deixa transparecer. Eu tinge todo mundo de 15 deixa... em 15 dias. Isso não é um problema, entendeu? Que dica que você dá para quem... Principalmente para a mulherada. A Painel, nos seus eventos, a gente exalta muito a questão da mulher na logística, que é um ambiente muito machista, né, Fabio? É extremamente machista, que graças a Deus tá mudando. Tá mudando, vem crescendo. Às vezes vem perdendo um pouco do medo, né? Hoje o pessoal enxerga muito mulher como sexo frágil. Uma mulher numa operação logística jamais. E isso tá acabando. Tem muita mulher. Bastante, né? Melhor que homem na muito logística. Melhor. Olha, a primeira pessoa que falou. Sensato, já vou chegar em você aqui. Que dica você dá para quem quer entrar nessa área de logística nossa? Pegar um exemplo que eu gosto sempre de citar, a questão de mulheres, né? A Movicarga foi uma das primeiras empresas de operação pesada, de empilhadeira e movimentação, que apostou em mulher. Tem uma história que eles contam lá da Fórmula 1, a Movicarga, não sei se era movimento, mas até então movimentava toda a questão de Fórmula 1 no Brasil. No início, com a gringaiada, a galera lá, né, cada container de milhões ali, torcia o nariz, essa mulher vai pegar meu container, não quero não. O primeiro ano passou, nariz torto, o segundo ano, cadê minhas meninas? Se não tiver minhas meninas, não mexe no meu container. E que dica você dá para quem quer, essa mulher que quer entrar na nossa área, quer aprender, quer se estabelecer, ser bem sucedido na nossa área? Que dica você dá, baseado no que você teve de desafios, superações em toda a tua carreira? A dica é, primeiro, encontre um nicho que goste de fazer, porque é importante você ter esse prazer do que faz, né? Segundo, encontrou? Vai pé na tábua, coragem, vai com os dois pés, acreditar, e sem né? medo de ser Arregaça as feliz. mangas e vambora. Eu acredito muito no potencial da mulher, tenho plena convicção que as mulheres são poderosíssimas e conseguem fazer tudo o que querem. Concordo. Verdade. Não tem barreira. Concordo. Quer dizer, tem várias barreiras, mas são barreiras que é da ninguém vida, pode né? colocar, e que ninguém pode colocar e a gente tem que derrubá-las. Então é isso que eu... Vai pra cima. Eu quero fazer inveja aqui para Nelson. Se especialize, obviamente, estude, vai atrás. Boa, isso é importantíssimo. Conteúdo, né? exatamente. Nada vai cair no colo, óbvio. Exatamente. É difícil pra caramba, as barreiras vão estar... E nada é tão sempre. rápido, né? É um Nada pouquinho tão ali todo rápido, dia, né? Exato. Acho que... Quero fazer inveja para Nelson Rodrigues e dizer que frase de David Roberto. A mulher é o detalhe que faltava na logística. Para uma operação ser mais eficiente, com mais cuidado e o carinho que a operação merece, para que o produto chegue em tempo, hora e certinho, sem dano algum na mão do cliente final. A mulher é o detalhe a cerejinha que faltava na logística para isso aí. E você, Fabiano, na tua área, o que você dá de dica para a automotiva, que é uma área também super conhecida, muito mais pelos homens, né? Você pega aí o viés do salão automóvel, aquela puta sensação, né? Ver carro, ou própria Fenatran, ver os caminhões e tudo mais. Como é que você chegou primeiro nessa área? Você falou no comecinho um pouquinho. E que dica você dá para quem quer entrar na área automotiva, dentro da logística? Um momento mais desafiador também, mais importante. O que você tá terminando, por isso que a gente tem que correr. Eu queria falar só completar como eu adoro trabalhar com mulheres, mas meu time 60% mais são mulheres. Nossa. Isso é muito bom. Hoje do meu time atual. E o que você falou, elas dão
ela tem outra visão. É isso aí. Né? Tem que trabalhar Toque de excelência. Excelência. Muito bem. Complementa, né? Tem que trabalhar no complementário entre os homens e as mulheres, né? E elas complementam as visões que a gente tem e faz crescer, né? Traz a sinergia na operação. E você falou da parte mais desafiadora, assim. Da sua carreira. Teve várias, desde o começo de implementar um CD Que mais marcou? do zero, do CD, né? Você falou do CD, E também, agora, ultimamente, eu acabei de voltar do México. Fiquei expatriado lá há 2 anos. Fui ajudar na reorganização do pós-vendas da operação do México de caminhões, responsável por 2 marcas, vou usar caminhões e imã. E aí foi um desafio. Eu, puramente logístico, tomei o controle da assistência técnica, treinamento, a parte de logística de peças, da parte de desenvolvimento de administração da rede de concessionários e a parte de oficina, ia falar espanhol, de oficinas dentro das casas dos clientes. Muito legal, uma referência, né, do Brasil. Né? E a gente começou a implementar esse processo de reestruturação aí da logística, do pós-venda dentro do país. Justamente porque a gente precisa que os carros não parem. Complexo quanto o Brasil, né? Porque Exatamente. É grande o México, até você falou de galpões. Acho que é muito desenvolvido. Todas as indústrias estão dentro de condomínios industriais. É No diferente México? o conceito, não tem indústria na rua, né? E é um país surpreendente. É um país que quem não conheceu vale a pena conhecer. É diferente a cultura, né? As pessoas... Tá indo super bem. É o principal exportador dos Estados Unidos agora, passou a China. Olha aí. Porque muitas empresas chinesas, especialmente, que tem problema para entrar nos Estados Unidos, estão usando México como território para fazer isso. Eu falo que México é o extrema de São Paulo dos Estados Unidos. Meu Deus. Segunda-feira passada eu tive com um amigo que é gerente de logística da Amistad Massima, que hoje tem 90% do share de transporte ferroviário. Ele esteve no México, na empresa de lá. E a questão ferroviária lá é coisa de doido, cara. Pujante, muito mais que o Brasil. Transporte na fronteira. Na fronteira, exatamente. É gigante. É uma coisa que... eu não vou lembrar os números. Quando me contaram o volume de movimentação de carga, eu fiquei abismado. Isso não existe. É outro nível. A gente está falando de outro nível de logística, de movimentação, de tudo na fronteira. Um dia a gente chega lá, bom, né? chega lá. Pra gente... encerrar com chave Faltou de a ouro. dica dele, Faltou a dica. Dica, Você me deu a dica. A dica para os jovens. Eu vou roubar uma parte. Faça o que gosta, né? Porque trabalhar com logística precisa gostar. Precisa, né? muito. Ser um pouco doido. É um pouco doido, né? Não é um segmento simples. Não. Apesar de muita gente achar que é fácil, que acha que é movimentar uma pecinha, uma carga de um lugar para o outro, não é. Né? É complexo, é grande movimentação de mercadoria, cada vez mais os tempos são apertados, demais. Os custos, a qualidade que não pode falhar. Não tem muita rotina, né? Não tem rotina, né? E primeiro goste, depois se prepare, né? Se prepare, estude, sempre esteja buscando visões diferentes, tem uma visão integrativa. Né? A gente vê que às vezes tem falhas que não tem visão sistêmica, né? Aquela visão de cima da montanha. A logística isso é fundamental, porque às vezes você acha que você fazendo a tua parte ou você passando um pouquinho da tua parte, você não vai impactar no outro, impacta. Né? Então você precisa ter aquela visão sistêmica de tudo, ter empatia, né? Principalmente com o cliente, com todo mundo. Ajudar o próximo sempre, isso eu acho legal. Isso daí a gente precisa estar ajudando, né? Principalmente na cadeia de abastecimento, né? A gente está inserido numa cadeia, a gente não está sozinho. Né? Ninguém conversou, ninguém faz nada sozinho. É isso mesmo. Né? Então a gente precisa estar junto, é parceria, né? Parceria com os seus fornecedores, parceria com os seus clientes, com as pessoas do time. A gente é
Uma É engrenagem. uma né? engrenagem, né? Isso aí. Todo mundo precisa estar trabalhando juntos e em parceria. Ninguém é melhor que ninguém. Quem não divide, né? multiplica, né? Legal, né? É isso aí. É Então a isso gente precisa estar. Que a gente brinca muito, tamo junto, né? É isso aí. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Ninguém segura a mão de... Ninguém solta a mão de ninguém, né? É isso mesmo. É, isso mesmo. tu vê a missão, vê o objetivo e vamos trabalhar pra isso. Tem algum sonho ainda, Fabião? Precisando de carreira, algum sonho? Ainda tem vários. Posso falar. Manda um pra gente. Posso falar no meu curto prazo, né? Preciso terminar o Doutorado. doutorado aí que tá no Em finalmente. sustentabilidade, Tô fazendo né? doutorado de sustentabilidade. Legal. Então, a gente tocou bastante num ponto legal. Por quê? Você faz doutorado do sustentabilidade, você trabalha com logística. Porque é fundamental para a Andar logística a junto, gente andar junto. incluir os temas de sustentabilidade. É isso mesmo. Né? Um dos maiores emissores de CO2, ofensores de CO2 é o transporte. É isso mesmo. Né? Então a gente precisa. Vai nos Estados Unidos, 29% das emissões é do transporte. Nossa. Né? E que ele é o segundo maior emissor do mundo. Então a gente precisa, né, tá inserido nisso. E um dos sonhos é como que eu ainda quero fazer. Eu quero transmitir isso. Eu não sei como eu vou fazer, mas ainda quero Deixar tudo que um eu estava legado. estudando aqui, todos esses anos, precisa transmitir, precisa passar para Você frente. tem quantas pós, você falou? Eu fiz 8º agora. Rapaz, não tem. Que isso. É que vai emendando uma, você vê outra. Aí você vê a primeira que eu fiz foi de logística. Haja conteúdo. Né? E depois eu falei, mas preciso entender um pouco melhor o cliente. Eu fiz o MBA em marketing, né? Para entender a outra, entendendo os diferentes aspectos. Né? E depois a empresa me mandou fazer um curso em Oxford. Espetacular. Chique, hein? Outro ponto de vista. Você vê Estudem para chegar nesse nível. É. Oxford, só no... né? E ele começou com uma bolsa de estudos, né? Eu ganhei a bolsa da Fundação Carolina na É. Espanha para fazer o mestrado lá na Espanha. E agora o doutorado, que era um objetivo pessoal. Eu falei, eu quero fazer um doutorado. Tempo não tem, não sei como. E eu estou fazendo no México, porque eu comecei lá. E estou terminando esse curso lá. Estou fazendo agora, falta 2 aulas para terminar Não vai dar certo. e a tese. Agora a tese em transporte sustentável. Né? Essa é Vai dar certo. Vai. vai dar certo. Você, Simone, tem algum sonho ainda, depois de tantos anos, mais de 28 lógico, anos aí? sonho não pode acabar. tem Um que importante só continuar. pra gente compartilhar com a Cara, nossa é difícil. audiência. Assim, meu sonho é... Eu adoro viajar. Então, o meu sonho é conhecer todos os cantos desse planeta. Adoro. Coisa que mais me dá prazer. Trabalhar, viajar com a família. Isso é muito Isso bom. E dar uma olhadinha nos galpões aí pelo mundo. também, sempre. Que são diferentes. Trazer novidade pro Brasil, Toda né? viagem que eu faço, eu tenho. Eu falei vou por causa do conhecer os México, parques industriais logísticos e eu assisto algum jogo. Olha que Então, beleza. assim, sempre tem essas duas Essas missões. coisas, Depois eu isso vou é verdade. conhecer igreja, museu e tal. Boa. Legal. Essa aqui vai pro corte, hein? Você falou tudo isso de pós que você fez e tudo mais, todo o conhecimento também que você adquiriu. Antigamente tinha uma frase que dizia: quem tem a informação detém o poder. Eu vou contrapor essa frase nos dias de hoje, pós-pandemia. Quem tem a informação e não sabe o que fazer com ela, tá morto. Sim. Total. Não adianta, tá morto. Tá morto. Analisar os dados. Né? Na minha época de faculdade, a gente era doutrinado. Não, você vai sair daqui com a resposta na mão. Chegava no mercado, o mercado mudou a pergunta. E agora? Então, fica essa dica importante. Tem que saber o que fazer com a informação. Senão não adianta. Exato. Você não tem poder Se nenhum. segura muita informação também, passa Exato. vai ser ficar... Com o IA você tem qualquer informação que Exatamente. você Com o quiser. IA, hoje você tem os experts de inteligência artificial, né? É. Então, Você precisa é complicado. É, complicado. justamente isso. O que fazer? Que papo gostoso, né? Adorei. Muito bom. A gente sempre muito aprende, bom. né? Sempre bacana. Eu queria agradecer demais a presença aqui do Fábio Garcia, head da cadeia de suprimentos e atenção ao cliente da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Agradecer muito também a presença da Simone Santos, sócio-diretora Biswanger Brasil, Real Estate Expertise. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradecer a nossa audiência. Pedir para vocês compartilharem, curtirem esse podcast, que vai vir sempre com muita dica, muitos insights para você. E para quem quer entrar na área também, você vê com bate-papo, falando um pouquinho mais, conhecendo um pouco melhor quem são nossos entrevistados, dificuldades, desafios que tiveram,
né, Ana? É uma coisa bem bacana. Eu sempre essa enfatizo dica. isso, né? Que sempre começa de baixo e tem chance para crescer, Exato. né? A logística, ela é um O segmento podcast muito log grande. quer humanizar um pouco a É. logística. Ser aquela coisa de processo, mercado. É legal, é importante. Quem são as pessoas que conduzem esse processo todo, né? O que eles fazem? Será que tem tempo de viajar com a família, de estudar, né? Poxa, como é que administra isso tudo, né? Isso é um ponto bem bacana. Então, agradeço muito a vocês. Agradecer aqui ao Grupo GPS, Divisão Logística, nosso apoiador. Agradecer muito você, Ana, mais uma vez aqui comigo. Obrigada. Espero ter suprido aí a ausência do meu amigo André, que é o âncora aqui do nosso podcast. Foi bem? Foi aprovado? Tá. Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Agradecer a vocês, curtam bastante, curtam, compartilham esse podcast. Sucesso a todos, até nosso próximo episódio. Até.